Março 22. Lendo a história de Deus. Josué 15. As terras da tribo de Judá. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava ao sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e subia até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esron, indo até Adar, e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Esta era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado, até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na foz do Jordão. Subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Rubem. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensenes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, ao oeste do vale de Inom, no lado norte do vale Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia até a fonte de Neftoa, seguia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá, fazia uma curva a oeste até o Monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois, seguia pela encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram estas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Anak. Caleb expulsou de Hebron os 3 Anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali subiu contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. Por isso Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu, já que o Senhor me deu terras no Negueb. Dê-me também fontes de água. Antes, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Quiriote Asron, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá,
Izim, Azem, Eltolade, Quizil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo eram 29 cidades com os seus povoados. Na Cefalá, Etaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganil, Tápua, Enã, Zarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com os seus povoados. Zenã, Hadassa, Migdal, Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com os seus povoados. Líbina, Eter, Azã, Iftá, Asdá, Nezibe, Quila, Aquisibe e Marissa. Ao todo, 9 cidades com os seus povoados. Ecrom, com as suas vilas e os seus povoados. De Ecrom até o mar, tudo o que se encontrava próximo a Asdod, incluindo os seus povoados. Asdod, com as suas vilas e os seus povoados. E Gaza, com as suas vilas e os seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, que é Debir, Anabi, Estemo, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com os seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arpa, que é Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com os seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. Ao todo, 10 cidades com os seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades com os seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá. Ao todo, 2 cidades com os seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibizã, cidade de Sal e Engede. Ao todo, 6 cidades com os seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Josué 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a montanha que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim, este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote Adar, a leste, até Bet-Horon Alta, e prosseguia até o mar. De Miquimetá, ao norte, fazia uma curva para leste até Taanat-Siló, e, passando por ela, iam até Zanoa, a leste. Depois, descia de Zanoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tápua, a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Esta foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades
com os seus povoados, separadas para os efraimitas na herança dos manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, primogênito de José. Foram entregues a Maquir, primogênito de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Os seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante do sacerdote Eleazar, diante de Josué, filho de Num, e dos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes, então, uma herança entre os irmãos do seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão. Pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Miqumetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tápua. As terras de Tápua eram de Manassés, mas a cidade de Tápua, na fronteira de Manassés, pertencia aos eframitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná, ao sul do ribeiro. Havia cidades pertencentes a Efraim que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Sean, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Então, os descendentes de José disseram a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado generosamente. Josué respondeu: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de guerra feitos de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e os seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes.
embora os cananeus possuam carros de guerra feitos de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué 18. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. 7 tribos, porém, ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a tribo de José no seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Os levitas, porém, nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Rubem e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, que lhe foi dada por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois, voltem, e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na em um solo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. A sorte saiu para a tribo de Benjamim, de acordo com os seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o leste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, passava para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Este era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fronteira de Neftoa. A fronteira descia até Sopé, da montanha que fica de frente do vale de Ben-Inom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gililote, que fica de frente da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Rubem. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para a Arabá. Depois, ia para a encosta norte de Bet-Ogla, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Esta era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Estas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba. Ao todo, eram 12 cidades com os seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefera, Mozá, Requém, Irpeel, Taralá, Zela, Elefe,
Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quireate. Ao todo, eram 14 cidades com os seus povoados. Esta foi a herança dos clãs de Benjamim. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.